Olá pessoal, aqui é CPA Informações Empresariais, falando como sempre da reforma da Previdência, né? A reforma da Previdência, como nós sabemos, está sendo pelo menos tentada aí na proposta de emenda constitucional. Já foi aprovada no primeiro turno na Câmara dos Deputados e agora está sendo discutido o segundo turno, está lá na Câmara. Né? Se você ligar a sua televisão ou pela internet, vai ver que a sessão da Câmara está transmitindo ao vivo, tudo lá. Então a gente vai discutir um pouquinho disso para dizer, olha, o plenário, na madrugada de hoje, ele aprovou, né, o texto base, né, dessa Previdência de madrugada. Agora, eles já estão discutindo os destaques. A aprovação do texto básico foi mais ou menos parecida do primeiro turno. Foram 370 votos contra 124, não muda muito, né? Agora o que vai acontecer? Bom, vai ter que ter mais ou menos a mesma coisa, né? Então já vimos aí que parece que a aprovação vai ser mais ou menos o que aconteceu no primeiro turno. Bom, de uma maneira geral, a gente pode fazer um resumo muito genérico, dizendo que a idade mínima de aposentadoria acabou ficando 62 anos para mulheres, 65 anos para homens. Bom, eu não sei por que tem essa diferença, né? Deveria ser tudo igual, mas de qualquer forma está colocado lá. O tempo de contribuição necessário é de 15 anos para os dois, né? Agora, para receber integral, aí tem que contribuir mais tempo, né? Então, basicamente, no geral, ficou aquilo que foi visto, só que houve algumas alterações, né? Na passagem do primeiro turno houve algumas alterações que agora a oposição ela vai tentar alterar. Eu queria lembrar o seguinte, o segundo turno não é possível alterar o texto. O texto que foi aprovado no primeiro turno pode ser alterado. Ele só pode ser suprimido. Se tiver uma frase, se houver aprovação, tira. Se tiver uma palavra, se houver aprovação, tira. Entendeu? Então, a emenda que será aprovada, eventualmente, será aprovada no segundo turno, tem que ser uma emenda supressiva, quer dizer, ela suprimir alguma coisa, tá? Ela não pode alterar. Bom, ao todo são oito emendas supressivas que estão lá, foram colocadas na sessão de hoje. Então, a gente vai correr rapidamente, a Júlia me ajudar aqui, vai correr quais são essas 8 emendas que estão discutindo. Eu liguei a televisão agora, eles estão na primeira, estão discutindo a primeira ainda, né? O presidente da Câmara acha que vai terminar hoje à noite, ou de madrugada, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então vamos lá, aqui é a Júlia. Oi pessoal, meu nome é Júlia Gomes aqui da CPA. Vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto é que pretende manter o cálculo atual das aposentadorias pela média dos 80% maiores salários de contribuição, em vez da proposta que determina a média de todos os salários de contribuição. Muito bem, então essa proposta supressiva, ela quer que faça 80% dos maiores salários, não de todos os salários, que a tendência é dar menos. E qual é a segunda emenda que está sendo proposta, Júlia? Bom, quero excluir a transição para servidores públicos e segurados do INSS, na qual se exige pedágio de 100% do tempo de contribuição que faltar para cumprir esse requisito. Exatamente, existe uma transição, claro, da situação atual, quem é nativa, para a situação futura. E aí, nessa transição, está sendo exigido um pedágio de 100% do tempo de contribuição, né? Está faltando 50 e trabalhar mais 5 anos, e assim por diante, é algo desse tipo. Então, a oposição pretende suprimir essa determinação. Vamos lá para o terceira emenda supressiva. Pretende excluir a exigência desse pedágio, mantendo apenas os requisitos de idade e tempo de contribuição. Essa emenda número 3 já é mais radical. Olha, vamos abandonar esse negócio de pedágio e só vale a idade e o tempo de contribuição, né? Muito bem, qual é a quarta emenda?
Permite contar o mês de contribuição, mesmo que o recolhimento feito pelo segurado seja sobre o valor inferior ao salário mínimo. A ideia aqui é o seguinte, o que está lá é que se o trabalhador, num mês, ele contribui com menos de um salário mínimo, aquele mês não conta para a aposentadoria. Se forem vários meses, ele vai perder tudo aquilo. É isso que a oposição não está querendo aceitar, e aí tem essa emenda aí. E qual é a quinta? Pretende excluir dispositivo que permite o pagamento de pensão por morte de valor inferior a um salário mínimo se o beneficiário receber outra renda formal. Aqui talvez um problema mais sério é isso aí, né? Por exemplo, a viúva, digamos, ela vai receber uma pensão por morte do seu cônjuge, o viúvo. Só que esse viúvo, ele pode ter outra renda, como por exemplo, ele vai receber a pensão, mas ele tem a aposentadoria dele. Então, nesse caso, não pode, como ele diz, excluir que permite o pagamento da pensão de valor inferior ao salário mínimo. Diz que nessa hipótese, se já tiver uma pensão, uma aposentadoria, aí vai receber menos do que o salário mínimo. É isto que a oposição não quer. Só que o impacto disso já foi calculado, é mais de 100 bilhões de reais, né? Então, o governo ele tem que fazer todo o possível para que não haja uma supressão dessa regra, né? Da regra de número 5. Vamos lá para a sexta emenda. Propõe excluir o aumento de pontos exigidos do trabalhador sujeito a agentes nocivos, químicos, biológicos ou físicos, na regra de transição. Esses pontos são a soma de idade e tempo de contribuição. Muito bem, aqui é para os trabalhadores sujeitos aos agentes nocivos, né, como químico, biológico ou físico, existe uma regra de transição aí que, como está lá, vai prejudicar o trabalhador. Então, a oposição ela quer suprimir essa regra. Depois nasceu a sétima regra. Quer manter a regra atual de pagamento do abono do PIS/PASEP para quem recebe até 2 salários mínimos. A PEC propõe pagar esse abono a quem recebe até 1 salário. Essa situação nós conhecemos bem, né? Hoje, a regra atual, quem recebe até 2 salários mínimos faz jus a receber o abono do CIPS, do PIS/PASEP. Quem recebe até 2 salários mínimos. O que é a proposta presente? Já está lá no texto, que não, só vai pagar para quem recebe até 1 salário mínimo. Se receber um salário mínimo e meio, não tem direito. Se receber um salário mínimo mais alguma coisa, não tem direito. Tem que ser no mínimo, tem que receber 1 salário mínimo. Daí faz jus a esse abono. É essa regra que a oposição quer suprimir. E finalmente a oitava regra. Bom, quer excluir da PEC regra que restringe o recebimento do benefício de prestação continuada, o BPC, a pessoa idosa ou com deficiência de família com renda mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Muito bem. Aqui atinge aquela história do BPC, né? O benefício de prestação continuada. Para que a pessoa idosa que entende 65 anos, em condição de miserabilidade ou com deficiência, a renda mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Essa regra está se pretendendo alterar, né? E passou lá no primeiro turno, só que a oposição ela quer suprimir essa regra para beneficiar o idoso com mais de 65 anos, ou a pessoa com deficiência, né, que não atinge esse limite, não chega nesse limite, né? Então, essa é a oitava emenda supressiva que a oposição está tentando fazer. Lembrando, essa reunião está acontecendo agora, olha, hoje é dia 7 de agosto, hoje é uma quarta-feira, são quase 16 horas. Essa reunião está acontecendo agora lá na Câmara, na TV Câmara está transmitindo ao vivo, e eles estão discutindo essas 8 emendas
que o presidente da Câmara acha que vai terminar ainda hoje. Não é mesmo, Julia? Isso aí. Bom, pessoal, antes de terminar esse vídeo, gostaria de lembrar vocês, o site da CPA é netcpa.com.br. Você encontra a gente nas redes sociais, @netcpa. Não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Muito obrigada e até a próxima. Muito bem, se a Câmara conseguir aprovar hoje mesmo, pelo menos o presidente está dizendo que quer, o que vai acontecer? Se for aprovado, amanhã a gente vai noticiar aqui, gravar um novo vídeo para falar. Lembrando que se for aprovado na Câmara, depois vai no Senado. E lá no Senado também tem 2 turnos de votação. Isso vai terminar ali por, talvez até em setembro, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.